Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos aqui nessa noite com mais um vídeo do canal Espírito. E eu espero que você esteja aí prontinho para ouvir aquilo que é palavra, que não é o meu eu, que não é teologia, que não é nada do tipo. É a palavra. E eu digo a palavra porque quando Jesus disse o seguinte: se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então quer dizer, primeiro, a palavra de Jesus Cristo, permanecereis na minha palavra. E depois, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você permanece na palavra, você está já conhecendo quem é a verdade e onde está a verdade, em Jesus Cristo. Amém? Para você que já é inscrito no canal, seja bem-vindo, meu querido amigo, irmão, irmã, enfim. Espero que vocês estejam bem. Para você que está passando pela primeira vez no canal, se você sentir no seu coração o desejo de se inscrever no canal e ver os vídeos e entender a verdade, seja bem-vindo. Se não, de vez em quando você dá uma passadinha por aqui, vai olhando, ouvindo, que eu tenho certeza que em um determinado momento o Espírito Santo vai dar discernimento de que o que eu estou falando não é nenhuma teologia, não é o Emerson, porque afinal de contas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e é assim que temos que viver. Como disse Paulo, a sabedoria humana, as doutrinas humanas, elas são totalmente vãs, escravizam as pessoas na verdade, não é mesmo? Bom, para quem viu lá a chamada no Stories do Instagram, e para você se viu lá nas atualizações lá do WhatsApp, aquela imagem, né? Então vocês entenderam a mensagem, né? Existe um monte de profeta fazendo adivinhações, né? São tipo feiticeiros, né? Então nós vamos falar justamente sobre isso. E eu quero que você esteja muito, mas muito atento mesmo, porque é importante, irmãos, muito importante quando nós começamos a entender tudo aquilo que é necessário. Porque eu tenho dito o quê? Eu sempre falo a mesma coisa, porque é um alerta a todos. Quando eu estava no terreiro, eu era combone, tipo um obreiro. E quando as pessoas não entendiam a língua dos guias, das entidades, eu ia lá traduzir. Então, quer dizer, línguas estranhas são faladas até mesmo nos terreiros. E profecia, adivinhação, está lá também. Mas o que vem de Deus, o Pai de Jesus Cristo, não é profecia, é realidade. Não é revelação. A revelação não é de Deus, gente. Então, prestem muita atenção, né? Porque hoje em dia tem muitos feiticeiros dizendo que são profetas, né? Mas Jesus e os apóstolos já vinham nos alertando sobre essas coisas. Anote o texto. Eu tenho o hábito de dizer que você tem que anotar os textos que falamos aqui. Vá para o seu lugar secreto e peça ao Espírito Santo para ele te dar discernimento, sabedoria para entender a verdade. Amém? O texto de hoje está em 2 Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 até onde o Espírito Santo me permitir. Amém? Então, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até onde realmente o Espírito Santo disser, olha, até aqui está ótimo. Tá bom? 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu tenho sempre o hábito de chamar atenção, porque eu não sei se todas as Bíblias têm, mas a minha Bíblia em específico, essa que eu estou usando hoje, que por acaso a minha gatinha acabou com a capa, ela tem um subtítulo que diz assim, a advertência contra os falsos mestres. Eu já havia pregado, já havia falado sobre esse assunto aqui, mas o Espírito Santo pediu para eu falar de novo, porque nos últimos dias o que nós temos mais visto são profetas, pessoas que dizem curar, tratar e revelar. São mais parecidos com feiticeiros mesmo, realmente. Então, precisamos tomar cuidado com esses falsos mestres, falsos profetas. Profetas, gente. Profeta. Nós não temos que acreditar no homem, não temos que acreditar em profeta. Nós temos que acreditar em Jesus Cristo, a palavra dele. Se permanecer na minha palavra, serão meus discípulos. Não é palavra de homem, doutrina humana. A gente vê muita gente valorizar isso, sabe? Porque a minha igreja, o meu ministério, Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Amém?
Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. Então quer dizer, aqui Simão Pedro já alertava sobre aquele tempo e sobre os tempos que viriam, né? As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor Jesus que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu acredito profundamente que aqui está bem claro. O que são as ocultas? São as religiões, as profecias, as revelações que são heresias que destroem a mente da pessoa e a pessoa não consegue ver a verdade, tanto que diz negando até o Senhor Jesus, que os resgatou. Hoje o que nós vemos são as pessoas indo para esses ministérios para ouvir os homens e as pessoas lembram-se mais dos homens do que do próprio Jesus. Sim, a palavra Jesus, o nome de Jesus está ali no meio. Mas o que as pessoas vão menos procurar é Jesus Cristo. O que as pessoas vão menos procurar é a verdade. Elas vão ali para ouvir aquele profeta, que aquele feiticeiro, digamos assim, vai revelar para a vida dele e fica desesperado lá orando, pensando, Senhor, vem, me revela o que eu estou precisando ouvir. Só que esses homens e as pessoas que aceitam tudo isso estão levando sobre si toda a destruição e não a vida eterna, estão se destruindo, indo para o inferno. Essa é a verdade. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Muitos seguirão sua vida de libertinagem. É o que eu preguei um tempo atrás sobre o carnaval, né? Que a igreja, vou citar o nome sim, a Bola de Neve, com uma escola de samba, com porta-bandeira e bandeiras escrito Jesus. Sabe, eu acho que são coisas tão desnecessárias, porque afinal de contas, não engrandecem de maneira nenhuma o nome de Jesus Cristo. Então essas pessoas continuam seguindo a sua vida de libertinagem. Tudo posso. Né? E afinal de contas, as pessoas acreditam que o pedir perdão depois de um pecado, de uma falha, basta. Mas se vocês voltarem no texto, principalmente onde Jesus está lá e os judeus e os sacerdotes levam lá a mulher que estava em adultério, e aí tentam dizer para Jesus assim, olha, ela foi pega em traição, então, passando isso, Jesus fala assim, vai e não peques mais. O que Jesus quis dizer ali? Olha, não viva na libertinagem de achar que você todo tempo vai pecar e vai cometer o mesmo erro, vai cometer outros erros, e todo tempo que você pedir perdão você vai ser perdoado e já tudo bem. Existe uma libertinagem justamente porque o que é pregado não fala a verdade. O que é pregado não mostra a verdade. Olha, se você pecou, não peques mais, porque se você continuar pecando, não vai adiantar nada. Se você traiu e for pego novamente na traição, adulterando, não resolveu nada. Então, muito cuidado. Movidos pela ganância. Bom, isso não preciso nem falar. Quando eu tenho pregado sobre benefício próprio, é porque esses homens tentam destruir a verdade de Jesus Cristo para obter vantagens financeiras. Isso é fato. Hoje em dia tudo é movido pela ganância do dinheiro. Também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarde, a sua destruição não está inerte. Então, quer dizer, a ganância vai ser trazida por artimanhas para as pessoas não entenderem que aquilo que estão dizendo é para eles próprios, para benefício deles. É a mesma coisa quando eu uso o texto assim que diz assim: vamos devolver o que é para Deus. Esse momento é o momento de você devolver para Deus o que é de Deus. Desculpa, então se você tem que devolver para Deus o que é de Deus, você tem que se devolver.
tá? Porque afinal de contas, Deus não pediu a nós dinheiro e muito menos bens materiais. Muito cuidado. As artimanhas que os homens usam, esses profetas que parecem mais feiticeiros, tomam totalmente, fazem com que tudo seja destruído, né? As ocultas introduzirão heresias destruidoras. Muitos líderes vão dizer que eu estou na heresia. De falar que não tem dízimo, de falar sobre as profecias, de falar sobre as línguas estranhas. É a mesma coisa. Eu já ouvi pastores e seus ministérios dizer que se todos não falam em línguas estranhas, não estão batizados do Espírito Santo, então precisam forçar a falar línguas estranhas para poder dizer que são batizados do Espírito Santo. Gente, todos nós, a partir do momento que somos aceitos por Jesus, que buscamos Jesus, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Nem todos vão entender isso. Porque não é necessário. Eu não falo línguas estranhas, gente. Então, sabe assim, são coisas destruidoras, né? Que vão tentar ainda destruir o caminho da verdade, difamando a verdade com mentiras, para benefício próprio. Então, esses profetas que são mais feiticeiros estão entre nós. Querendo ou não, estão entre nós, querendo revelar. A gente vê vídeos de igrejas que fica lá chamando homens que querem revelar até os, como eles dizem, eu acho um absurdo, o RG ou o CPF da pessoa. Cara, que coisa ridícula. Que palavreado ridículo, que situação ridícula. E aí, nesses dias, as igrejas enchem de pessoas buscando o quê? Ouvir heresias e mentiras desses feiticeiros. Então, lendo tudo isso, a advertência contra os falsos mestres, e dito aqui sobre essa questão de feitiçaria e de heresias, nós entendemos claramente a palavra. Está aqui na palavra, gente. 2 Pedro, capítulo 2. E se alguém falar que não, está aqui. É claro, a palavra é muito clara. Não estou dizendo nada além do que está aqui. E o que eu estou explicando é porque o Espírito Santo está guiando o meu entendimento para falar para vocês coisas simples que estão na palavra. Se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. E conhecereis a mim mesmo, Jesus, a verdade que liberta. Então se liberte. Não deixe os feiticeiros com adivinhações fazer com que você creia que aquilo é algo de Deus, que aquilo é algo de Jesus. Se você é do tipo que vai para esses ministérios em busca de revelação, caia fora. A maior revelação que nós tivemos foi a vida de Jesus Cristo, morte, ressurreição, crucificação. A maior revelação que nós tivemos foi do Espírito Santo, que nos faz entender e nos faz lembrar aquilo que Jesus deixou. Só isso. Amém? Então, eu espero que você tenha entendido. Quer ler tudo? Pode ler tudo. Eu acho que é muito importante quando nós nos dispomos a entender e buscar através do Espírito Santo discernimento e conhecimento. Se você não crê no homem aqui, porque o seu líder é muito mais sábio e o seu líder tem um diploma de teologia, fique à vontade. Busque o discernimento, o entendimento, as respostas no Espírito Santo. Ou então faça como Jesus nos ensinou em João capítulo 15, versículo 16, na segunda parte, onde diz: tudo o que pedirdes em meu nome, Deus o Pai vos concederá. Então peça, Jesus, em teu nome eu peço, para que Deus o Pai permita que eu tenha a sabedoria de entender o que está sendo dito, para entender o que é a verdade. Amém? Não se deixe enganar, querido. Não se deixe enganar por esses feiticeiros que estão por aí. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Eu espero que eu tenha sido, de certa forma, claro, para ajudar a todos não ficar com este véu que escraviza todos e não permite que ninguém veja a verdade. Amém? E também quero complementar justamente falando sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem entender isso. As pessoas, elas são resistentes, elas não querem entender, mas vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler
a partir do versículo 12. Não, eu vou ler do versículo 7 até onde também o Espírito Santo permitir, que vocês entendam. Olha só. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 fala assim: se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava se dissipando. Já começa aí. Moisés também não queria que as pessoas pudessem ver a verdade. Ele preferia ficar ali, né, revelando aquilo que o dito Deus, o Deus de Israel, na verdade, falava. E ainda as pessoas buscam a verdade do Deus de Israel. Como não será a maior glória do ministério do Espírito? O que é o ministério do Espírito? A verdade, Jesus Cristo. Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Não é esse monte de feiticeiro aí se passando por profeta, falando e revelando, que traz justiça. É o próprio Jesus. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não se dissipa, permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemos-nos de muita confiança no falar. Ali, Paulo está falando falar sobre Jesus, sobre as palavras de Jesus. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo é removido. Por que somente em Cristo é removido? Porque se você buscar a Jesus Cristo, você não vai dar ouvidos a esses feiticeiros e profetas, ditos profetas, e vão conhecer a verdade que os libertará. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então nós não precisamos esperar nada desses feiticeiros, desses profetas. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, porque nos convertendo a Jesus Cristo, o véu será removido e você vai ver a verdade. E aí quando esses caras começarem a revelar, você vai entender que é um puro feiticeiro, são demônios. Porque no terreiro também há revelação. Quer uma revelação plena? Vai no terreiro. Jesus não revela nada a nós. Jesus pede apenas para nós permanecermos na verdade. Amém? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham. Vamos lá. Se quer anotar o texto? Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até acho que foi até o 5 ou 6, né? Não lembro. E depois eu li no final aqui, 2 Coríntios, no capítulo 3, eu li do versículo 7 até o versículo 18. Tá bom? Então, anotem bem esses textos, vão para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo, porque ele vai falar assim, é verdade. É verdade. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. E eu não fiquei revelando nada aqui, apenas falei a verdade. Então, que vocês aprendam isso. A gente vai se falando. Até mais. Deus abençoe. Tchau. Valeu.